Quer aprender um dos conteúdos que mais cai nos vestibulares de geometria plana? Vamos lá então para uma das aulas mais importantes da geometria plana, que é semelhança. Adriano, por que você fala que semelhança é uma das aulas mais importantes? Porque é uma das que mais cai quando cai uma questão de geometria plana. Isso é uma coisa sempre muito importante, né? Você tá ligado dentro de cada área, de cada conteúdo, de cada módulo que se tem na matemática, geometria plana, geometria espacial, matemática básica, função, o que é aquilo que mais cai na sua prova do vestibular, que vai mudar para cada prova que você vai fazer no Brasil todo. Mas praticamente todas as provas cobram geometria plana e um dos conteúdos que mais cai de geometria plana é o que? A tal da semelhança. Vamos entender então? A primeira coisa eu quero que você entenda muito bem o que? A definição de semelhança. Que você entenda, que você não decore, quando são semelhantes, faz assim, faz assado. Beleza, né? Isso eu sei que você já sabe talvez fazer e vai revisar junto comigo. Eu quero que você entenda o que é semelhança. E para entender semelhança, eu convidei um professor muito especial para participar da nossa aula. Vem para cá, Erivaldo. Oi! Olha o Erivaldo aí. Tá ligado que o Erivaldo tá tentando se socializar mais nas redes sociais e tudo mais, né? Inclusive aí, hashtag Erivaldo Blogueirinho. Esse vai ser a nossa marca, beleza? Hashtag Erivaldo Blogueirinho. Se você estiver vendo essa aula, em qualquer momento, em qualquer plataforma, enfim, vai lá, posta uma foto aí com hashtag Erivaldo Blogueirinho. Fechado? Beleza, olha só. Professor Erivaldo está tentando aparecer mais nas redes sociais. E aí para isso ele tirou uma foto, mas ele quer dar o quê? Quer dar uma tratada nessa foto. Então ele quer ampliar ela, aumentar um pouquinho e assim por diante. Aí o Erivaldo pegou essa foto aí e colocou num programa de edição. Para quê? Para pegar e dar uma modelada nela. Essa foto ela tem um perfeito formato quê? Quadrado, tá? Então lado X, 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 X. Formato quadrado a foto do Erivaldo. Aí quando ele colocou no programa de edição e ele clicou na foto, apareceram aqueles pontinhos ali. Você viu? Vou colocar de novo para você. Apareceram aqueles pontinhos ali. Que são os pontinhos onde você pega com o cursor lá do mouse, dá uma clicadinha e você aumenta ou diminui a sua foto. Faz sentido? Você já fez isso algum dia? Pegar uma foto, ampliar, alterar, para postar na rede social, para ficar mais bonito, mais bonita? Já fez, né? Pois é, o Erivaldo tá tentando melhorar, né? Não que seja uma pessoa maravilhosa de linda, mas, né, vamos tentar melhorar aqui. Aí o Erivaldo olhou e falou assim, vou pegar minha foto e vou dar uma alterada, vou dar uma melhorada nela. Aí ele pegou com o cursor e clicou nesse pontinho aqui, que pelo programa de edição que ele estava usando, só permitia arrastar pro lado. Ele pensou, eu quero aumentar o tamanho dessa foto, eu quero dobrar ela. Mas como só permite pro lado, ele até, clicou e aumentou. Ele até dobrou em uma das medidas a foto. Adriano, a pergunta que não quer calar é: essa foto do Erivaldo é semelhante a essa foto? Quando você fala que duas pessoas são semelhantes, né? Olha como são semelhantes. É porque são o quê? Parecidos. Talvez um é menor e o outro é maior, mas são o quê? Parecidos. E aí eu te pergunto, o Erivaldo desta foto está parecido, está semelhante com o Erivaldo daquela foto? Adriano, não queria dizer nada não, mas nessa foto aqui o Erivaldo deu uma engordadinha. Você tá vendo que um bom tratamento de foto, você pode ficar mais fortinho, eu tô precisando, eu sei. Você pode ficar mais magrinho, viu? Tem que saber trabalhar com as fotos aí. Adri, nada a ver, né? Olha só, se você perceber bem, essa medida é igual à original, ou seja, ela vale X. Assim como essa medida também é igual à original, que é X. Ou seja, a altura do meu quadrado não foi alterada. Mas olha só a largura que aconteceu. Lembra, o Erivaldo queria dobrar o tamanho da foto. E aí ele foi lá e aumentou a medida que era X para quanto? 2x. Tá, Adriano, mas e aí? São figuras semelhantes, sim ou não? A resposta é, vamos ver o quê? A definição. O que a definição de semelhança diz pra gente? Que duas figuras serão semelhantes, duas figuras geométricas serão semelhantes quando tiverem ângulos congruentes. Ângulos iguais, mas o termo correto é congruentes. Quando tiver ângulos congruentes e lados proporcionais. Vamos ver? Que figura que é essa? É um quadrado. O ângulo interno de um quadrado são todos iguais a 90 graus. Agora, que figura que é essa? Um retângulo. E os ângulos internos de um retângulo também são todos ângulos retos, também ângulos de 90 graus. Então, os ângulos das duas figuras são congruentes. Quando eu uso e, o conectivo e, não tem que acontecer só uma das coisas. Tem que acontecer as duas para que seja verdade aquilo. E Adri, o ladinho x continuou x, a proporção é vezes 1. O lado x continuou x vezes 1, mas o lado x virou 2x,
o lado x virou 2x. Quer dizer, aqui eu multipliquei por 2, mas se uma medida foi multiplicada por 2, todas teriam que ser vezes 2 para que fosse o quê? Semelhante. Então, pela definição de semelhança, essas duas imagens, esses dois Erivaldos, não são semelhantes. Agora, se porventura o Erivaldo, naquele mesmo programa de edição, tivesse selecionado ali no cantinho, que normalmente o programa trava e você só consegue aumentar o quê? Proporcional. Olha como é que ficaria Erivaldo aumentando e apareceu grande para você o Erivaldo. Ai, o Erivaldo, que lindo. Para. Vamos lá. O Erivaldo tá aqui. E agora eu te pergunto, essas duas fotos do Erivaldo, o Erivaldo pequenininho e o Erivaldão, o Erivaldinho e o Erivaldão, agora são semelhantes, sim ou não? Sim. Mas vamos verificar? Vamos verificar. Os ângulos são congruentes? Aqui era um quadradinho, aqui é o quê? Um quadradão. 90 graus todo mundo, 90 graus todo mundo. E detalhe, como aumentou travado no programa, o ladinho x virou 2x, o outro ladinho x virou 2x, 2x, 2x. Ou seja, se uma medida multiplicou por 2, todas têm que multiplicar por 2. Se uma medida dobrou, todas têm que dobrar. E Adri, ângulos congruentes? Sim. Lados todos proporcionais com a mesma proporção? Sim. Então, essa sim é um exemplo de figuras semelhantes. Pegou a ideia? Isso aqui é muito para quê? Polígonos. Adriano, polígonos, quadriláteros, pentágonos, hexágonos, qualquer outro polígono para que garanta que eles são semelhantes. Tá, você está querendo dizer então que tem polígono que não segue essa regra? Não, não falei isso. Todos os polígonos, para serem semelhantes, tem que seguir isso aqui. Vamos lembrar? Para que duas figuras, dois polígonos sejam semelhantes, tem que ter ângulos congruentes e lados proporcionais. Só que a vantagem é que o que mais cai no vestibular é semelhança de triângulo. A figura que mais cai para semelhança são os triângulos. E para triângulo a gente pode reduzir um pouquinho aquela definição. Quer ver só? Quando que duas figuras são semelhantes? Quando tiverem ângulos congruentes e lados proporcionais. Quando for semelhança de triângulo, você olha para ângulos congruentes, porque os lados serão proporcionais. Como, Adriano? Explica de novo? Se for uma semelhança de triângulos. Foram dados dois triângulos para você. Aí você está pensando o quê? Vou fazer semelhança. Ué, primeiro verifica se são figuras semelhantes. Bom, vou verificar. Ângulos congruentes e lados proporcionais. Não se preocupa não. Só olhe se os ângulos são congruentes. Os ângulos são iguais? Os ângulos são congruentes? Se sim, pode fazer semelhança. Porque os lados nos triângulos serão proporcionais. E a gente pode reduzir um pouquinho mais ainda a definição. Quer ver só? Quando você olha um triangulinho e depois um triangulão, você está imaginando o quê? Adriano, aqui tem 3 ângulos, aqui tem 3 ângulos. Seguindo o que você falou, Adri, eu tenho que olhar se os 3 ângulos aqui são iguais aos 3 ângulos aqui. Se os ângulos são congruentes. Beleza. Aí eu vou te dizer que 2 ângulos desse triângulo são alfa e beta. Coloquei os ladinhos ali, tá? Já vou utilizar os ladinhos depois. Adri, x, y, z, ABC os ladinhos. Mas vamos lá. 2 ângulos aí são o quê? Alfa e beta. Um ângulo alfa, um ângulo beta. Esse triângulo maior, ele tem um ângulo alfa e um ângulo beta. E aí eu te pergunto, o triangulinho e o triangulão são semelhantes sim ou não? Sim, eles são semelhantes. Como, Adriano? Só tem 2 ângulos congruentes. E o terceiro? Vai lá, lembra comigo? Teorema angular de Thales. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo tem que dar quanto? 180 graus. Adri, se 2 ângulos são iguais, o terceiro e o terceiro tem que ser iguais, para que dê o mesmo 180. Faz um exemplo, bem hipotético, tá? Digamos que esse ângulo aqui vale 40 graus, e esse aqui vale 50 graus. 40 mais... Lembra da mosca, Bruno? Acho que ela veio para cima de mim. Vamos lá então um exemplo para você entender, tá? Olha só, digamos que esse ângulo aqui, ele vale 80 graus, e esse ângulo vale 60 graus. Adri, 80 graus com 60 graus, 140 graus. Para 180, falta 40 graus. Nesse triângulo maior, esse ângulo vale 80 graus, esse vale 60 graus. E 80 graus com 60 graus, 140 graus. Para dar 180 graus, esse ângulo tem que ser o quê? 40 graus. Conclusão, quando eu tenho 2 triângulos, para ver que eles são semelhantes, basta olhar os ângulos congruentes, porque os lados serão proporcionais. Mas o detalhe é, tem que olhar os 3 ângulos congruentes? Não. Basta você olhar o quê? 2 ângulos congruentes. Porque se 2 ângulos são congruentes, o terceiro com o terceiro tem que ser congruentes, consequentemente serão triângulos semelhantes. Pegou? Legal, né? Você vê que a gente pegou a definição para polígonos, reduziu para triângulo e reduziu ainda mais olhando apenas o quê? 2 ângulos congruentes. Você bateu o olho numa questão, tem 2 triângulos, tem 2 ângulos iguais? Tem semelhança para fazer.
pode fazer semelhança que vai dar certo. Legal, Adri, bacana. Tem alguma simbologia para as figuras? Tem. É esse tiozinho mesmo, tá? Quando eu olho para duas figuras, eu posso colocar essa marquinha, tá? Para simbolizar duas figuras semelhantes. Ou eu posso olhar o quê? Para os ângulos, né? E para as medidas, que consequentemente, se forem proporcionais, terá semelhança. Legal, Adri, olhei a questão no vestibular, li ela, tem dois ângulos congruentes, tem semelhança. E aí? E tem muito aluno que faz isso, né? Ele olha a questão, olha para a pessoa, dois triângulos semelhantes. Tá, e aí? Não sei o que fazer. Aí não vai adiantar, né? Você tem que saber olhar e montar o quê? A proporção da semelhança. Adri, proporção? Vamos lembrar a matemática básica. O que é uma proporção? É uma igualdade de razões. Razões são frações. Então, uma igualdade de frações. Mas que frações são essas? Das medidas correspondentes aos triângulos. Eu vou montar, você já vai lembrar. Quer ver só? Vamos começar com os lados, que é o que mais acontece nas figuras para você trabalhar. Adriano, eu vou montar o que? As razões. Vamos ver. Quem é o lado oposto ao ângulo alfa no pequenininho? Eu vou começar devagar, depois eu acelero. Vai lá. Quem é o lado oposto ao ângulo alfa no pequenininho? X. Então eu vou dizer o quê? Que o X está para, ou seja, vai tomar divisão, para o lado oposto ao ângulo alfa no grandão, que é quem? A. Vamos fazer um pouquinho mais rápido agora? Vai lá. Oposto a alfa no pequenininho, X. Oposto a alfa no grandão, A. Assim como vai vir um sinal de igual, porque eu vou montar o quê? Uma proporção, uma igualdade de frações. Vamos lembrar uma coisa? Quem era X? Adriano, oposto a alfa no pequenininho. Quem é o A? Oposto a alfa no grandão. Então quem está em cima é medida do pequenininho. Quem está embaixo é a medida do grandão. Porque eu quis fazer assim. Sempre tem que ser pequenininho, grandão? Não, pode ser grandão, pequenininho. Mas tem que ser grandão, pequenininho, grandão, pequenininho, grandão, pequenininho. Sempre obedeça a mesma ordem. Nós estamos fazendo o quê? Pequenininho, grandão. Vamos continuar então? Pequenininho em cima, grandão embaixo. Vai lá. Oposto a quem? Oposto ao ângulo gama no pequenininho. Vem. Oposto a gama no pequenininho é Y, que está para o oposto a gama no grandão, que é B. Assim como o oposto a beta no pequenininho vale Z, está para o oposto a beta no grandão, que vale C. E quando eu monto uma proporção, eu posso igualar tudo a K, que é a constante de proporção. Adri, aquele mesmo K que a gente usava em matemática básica? Claro que é. Isso aqui é proporção. É a matéria da matemática básica, só que aplicada a um caso na geometria plana. E esse K dá para utilizar? Dá. E você pode resolver questões muito mais rápido que o normal quando você usa muito bem esse K. Tem caso que é bom de usar, tem caso que não vale tanto a pena e eu vou te mostrar tudo isso. Mas muito aluno fica travado na semelhança e fala assim, ó, Adri, beleza, ladinho, ladão, ladinho, ladão, ladinho, ladão, beleza. Mas se eu não tiver só os lados, eu posso fazer com outras medidas? Claro que pode. O termo correto é comprimentinho ou comprimentão. Qualquer comprimento que você tiver no pequenininho e no grandão, você pode fazer semelhança. Para diferenciar um pouco agora, eu vou chamar de triângulo 1 e triângulo 2, para que nós não tenhamos nenhuma dúvida aqui. Quer ver só? Comecei como antes. L, de lado. Então, ladinho, lado do triângulo 1, está para o lado correspondente no 2. Ou seja, oposto a alfa, oposto a alfa. Você não pode fazer oposto a alfa e oposto a beta. Não vai gerar a razão correspondente. Tudo bem? Ladinho, ladão. Beleza? Mas, Adri, um termo bem, né, uma medida bem comum é o quê? A altura de um triângulo. Então, eu posso dizer que o ladinho está para o ladão, assim como a alturinha está para a alturona, ou seja, uma das alturas dos triângulos. Tudo bem? E eu também posso dizer o quê? Que, de repente, o perímetrozinho está para o perímetrozão. Vamos lembrar que a simbologia de perímetro é 2P, não é duas vezes o perímetro. Perímetro, a simbologia é 2P. Perímetrozinho, perímetrozão. Então fiz o quê? Ladinho, ladão, alturinha, alturona, perímetrozinho, perímetrozão. Eu montei uma proporção e toda a proporção eu posso igualar a K, que é a constante de proporção. Pegou a ideia? Então não é só com lado não. Você pode fazer com qualquer medida de comprimento que você tiver. Ok? Vamos pegar exemplos então para você entender isso aqui na prática, essa definição e começar a exercitar. Vamos lá então, para a questão número 1, que é uma questão da onde? Questão do Enem, que vai ter semelhança e a Adri vai estar o quê? Dentro de uma historinha um pouco mais contextualizado, que é clássico aí, é normal da prova do Enem. Vamos lá então, lendo a informação, Adri é um texto um pouquinho grande sempre, destaca o que é mais importante
e aí a gente começa a montar a nossa questão. A rampa de um hospital. Eu já vou destacar essa rampa de um hospital porque é a forma geométrica que nós vamos trabalhar. A rampa de um hospital tem a sua parte mais elevada, uma altura de 2,2 metros. Então imagina aí, uma rampa que na parte mais alta, 2,2 metros. Legal. Um paciente, ao caminhar sobre a rampa, percebe que se deslocou 3,2 metros. Então tá na ponta da rampa, ele caminha 3,2 metros e quando fez isso, ele alcançou uma altura de 0,8 metros. Você consegue imaginar a situação? Imagina uma rampa de um hospital, que até lá no final dela a altura é 2,2 metros. Esse paciente andou 3,2 metros na rampa, então nela inclinada, e alcançou estar numa altura de 0,8 metros do chão. Do chão até os pés aonde ele está na rampa, 0,8 metros. E aí a pergunta do Enem, a distância em metros que o paciente ainda deve caminhar de onde ele está até o final da rampa, né? Portanto, para atingir o ponto mais alto da rampa é... Vamos pegar a situação agora? Vamos pegar as partes importantes, os pontos que nós destacamos, e a primeira coisa é fazer o quê? Montar o desenho, é claro. Está numa questão de geometria, que não tinha desenho, só tinha o descritivo da questão. A primeira coisa, pega as informações e monta o desenho. Vamos lá então? Aí nós começamos com o quê? A rampa de um hospital. Vou desenhar uma rampa ali. Você desenha para a direita, para a esquerda, para onde você quiser. Adriano, essa rampa, o ponto mais alto dela tem 2,2 metros de altura. Então a parte mais alta, 2,2 metros de altura. E aí vem uma coisa importante que você nunca pode esquecer. Que toda a altura, isso já está implícito na matemática, que toda altura forma o quê? 90 graus, então você deve marcar um ângulo de 90 graus ali no cantinho, legal? Aí um paciente, ele se deslocou 3,2 metros. Olha só, coloquei um paciente aqui, ele vai caminhar na rampa, não no chão, cuidado. Ele vai caminhar na rampa 3,2 metros, tá ali. E aonde ele parou, ele alcançou uma altura de 0,8 metros. Então dos pés até o solo, dos pés até o chão, 0,8 metros, tá ok? 0,8 metros de altura. E toda altura tem que formar 90 graus. Pegamos a informação do texto e nós montamos o quê? O desenho, né? A representação geométrica, gráfica daquilo que estava escrito. E aí a pergunta do Enem para que nós possamos responder é a distância em metros que ele ainda vai caminhar até atingir o ponto mais alto dessa rampa aí. Adri, beleza então. Para chegar a essa resposta, eu vou pensar o quê? Ele parou num certo ponto da rampa e ele vai continuar o quê? Caminhando. E ele vai continuar caminhando até lá em cima, mas ele vai andar quantos metros? Não sei, é justamente a pergunta, por isso que eu vou lá e chamo de X. Muito bem. De onde ele estava até o ponto mais alto da rampa, ele vai caminhar o quê? X metros. Aí você tá olhando, tá com uma vontade... Adri, vontade de desligar essa aula aqui e ir embora. Para, fica aí. Adri, eu tô olhando o triangulinho, ó. Eu tô olhando o triangulão. Isso, o triangulinho está dentro do triangulão. Se você prefere, você pode desenhar o triangulinho separado e olhar a semelhança dos dois triângulos separados. Caso contrário, você pode ver um dentro do outro mesmo, como ficar melhor para você. Triangulinho, triangulão, eu acho que eles são semelhantes. Confere, criatura. Você vai ficar no olhômetro? Ah, eu acho que é. Não fica no olhômetro. Vai lá e confere. Tem pelo menos dois ângulos congruentes? Se sim, são semelhantes. Aí já tem 90 graus no pequenininho, já tem 90 graus no grandão. Eu te pergunto, esse ângulo pequenininho aqui do cantinho que eu vou marcar, ó, esse ângulo aqui que eu vou chamar de alfa, ele é tanto do pequenininho quanto do grandão, sim ou não? Sim. Então vai lá, o pequenininho ele tem alfa e 90 graus, o grandão tem alfa e 90 graus. Se dois triângulos têm dois ângulos congruentes, o terceiro ângulo vai ser congruente, eles serão semelhantes, mas você pode marcar. Vamos ver só? Alfa, 90, ali eu vou chamar de beta. No grandão agora, alfa, 90, aquilo ali eu sou obrigado a chamar de quê? Beta. Se para fechar a soma 180, quando tinha alfa e 90 eu chamei de beta, para fechar uma outra soma 180 com um alfa e o outro 90, o terceiro só pode ser o quê? Beta. Eu nem precisaria ter marcado. Legal? Então o triangulinho com o triangulão eles são o quê? Semelhantes? Bora montar a semelhança? Aí tem um aluno que olha e fala assim, mas Adri, por qual que eu começo? Ué, começa olhando para aquilo que você tem. Vamos ver. Você tem o oposto a alfa no pequenininho? Ah, tenho. Você tem o oposto a alfa no grandão? Ah, eu também tenho. Então começa por aí. Vamos lá então? Começou. Oposto a alfa no pequenininho é 0,8. Que está para o oposto a alfa no grandão, que é 2,2. Se é pequenininho grandão,
Agora tem que ser o quê? Alguma coisa do pequenininho, alguma coisa do grandão. Vamos ver. Oposto a 90 graus, ó, oposto a 90 graus no pequenininho vale 3,2, que está para o oposto a 90 graus no grandão. O oposto a 90 graus no grandão é o comprimento total da rampa, que é o quê? 3,2 mais x. E é óbvio que eu tinha que montar alguma conta que aparecesse o x para conseguir achar o x, que é o que a gente quer descobrir, obviamente. Beleza? Consegui então, ó, vamos relembrar? Oposto. Olha lá então, vamos relembrar? Oposto a alfa no pequenininho 0,8, oposto a alfa no grandão 2,2. Oposto a 90 no pequenininho 3,2 e oposto a 90 no grandão 3,2 mais x. Então faz com calma, marque os ângulos, não fica no tal para tal, né? Medida para medida, medida para medida, não. Oposto a tal ângulo, oposto a tal ângulo. Se tivesse altura, e não deixa de ter aqui, alturinha, alturona, faz com calma, monta com calma e agora resolve a conta para finalizar. Vamos lá então? Regrinha de proporção, posso multiplicar cruzadinho? Sim, posso multiplicar cruzadinho. O numerador de uma vezes o denominador da outra fração sempre darão o quê? Uma igualdade. Aqui vai rolar o quê? Uma distributiva, né? 0,8 vezes 3,2 e 0,8 vezes x. E 2,2 vezes 3,2, coloquei os valores, confia em mim, a continha tá certinho. Bom, agora eu vou fazer 7,04 menos 2,56, e se 0,8x é igual a 4,48, eu vou dividir os dois lados por 0,8, chegando em 5,6 metros, que é justamente o x que eu queria encontrar. Você podia ter chamado de x o comprimento total da rampa. Podia ou não podia? Claro que podia. Oposto a 90 graus no pequenininho? 3,2. Oposto a 90 graus no grandão, x. Chama tudo de x. Também daria certo. Só que você não encontraria o 5,6. Você encontraria uma medida que você ainda ia subtrair 3,2. Porque a pergunta do Enem era muito clara. Quanto ele deve andar ainda, ou seja, de onde ele está até o final, para que ele chegue ao ponto mais alto da rampa. Então tome muito cuidado. Você não precisaria chamar de 3,2 mais x. Podia ter chamado tudo de x, mas teria que lembrar depois de arrumar isso no final, ok? Então x igual a 5,6, respondendo a questão do Enem, gabarito correto é a letra D. Eu quero te mostrar agora também a questão de número 2, que vai ter um detalhe importante e bem bacana pra gente fazer. Ali está a mosca. Você tá vendo? Tem uma mosca ali, ó. Tem uma mosca bem ali, ó. Tô quase encostando nela. Ai, meu Deus. E ela voou. Ela pousou de novo, cara. Cara, que chata. Será que dá? Ah, eu bati nela, mas ela voou. Será que ela vai voltar agora ou não? Volta. Venha. Quero te mostrar agora então a questão de número 2. E essa questão 2 vai ter um detalhe bem interessante e bem particular para eu te mostrar na resolução dela. Acompanhe até o fim, vai valer a pena, tá ok? Vai valer a pena você ficar até o final da resolução da questão número 2. Vamos lá. Questão da Unirio. Observe os dois triângulos anteriormente representados, onde os ângulos assinalados, os ângulos marcados, ok? São congruentes. Bom, ele chamou de nenhuma marquinha, né? Ele só marcou o ângulo ali. Você pode chamar de uma marquinha, de duas marquinhas, fazer dois risquinhos. Você pode chamar de alfa, beta, como eu chamei antes. Fica à vontade, né? Você vai resolver a hora a questão do jeito que fica mais prático para você. Bom, observei os dois triângulos, tem um pequenininho e tem um triângulo grandão. De novo, tem um pequenininho dentro do grandão. Já são semelhantes, sim ou não? Não sei. Não quer dizer que toda vez que tem um triângulo dentro de outro, ou seja, eles compartilham de um ângulo em comum, que isso já garante semelhança. Mas como tem outros dois que, né, são congruentes, vão ser semelhantes, tá? Tudo ok. Mas não vá entendendo isso, tá? Como regra. Adriano, um triângulo dentro do outro já são semelhantes. Não. Mas se tiver mais uma medida congruente, mais uma medida de ângulo congruente, acabarão sendo semelhantes, ok? Beleza, e o que a Unirio pede pra gente fazer? Ela fala o seguinte, o perímetro do menor triângulo é... Qual é o perímetro do menor triângulo que nós temos aí? Bora resolver então? Olha só. Já que ela quer o perímetro do menor triângulo, eu vou olhar para o menor triângulo então. E eu já tenho uma medida que vale quanto? Um ladinho que vale 2, mais outro ladinho que vale... Não. Você não falou 4, né? Para! 4 é a medida do grandão, não é a medida do pequenininho. Você tem que olhar para o pequenininho. Vamos lá então. No triângulo menor, o triângulo menor tem o quê? Uma medida que vale 2, uma medida que eu não sei, então vou chamar de quê? X, e outra medida que não é 4, e outra medida que eu também não sei. Para não atrapalhar, eu vou afastar um pouquinho o 4, e aquela medida ali eu vou chamar de
y que a gente quer encontrar. Conclusão, se eu encontrar o x, se eu encontrar o y, soma esses dois com o 2 que eu já tinha, eu vou encontrar o quê? O perímetro do triângulo menor. Vamos lá fazer então? Primeiro, será que os dois triângulos são semelhantes, sim ou não? Claro, deve ser, né? Você está numa aula de semelhança, tomara que eles sejam semelhantes. Isso é meio óbvio, né? Quando você está numa aula de semelhança, que a questão tenha semelhança. Mas está lá no vestibular, cara, tem dois triângulos. Como é que eu posso resolver isso? Bom, se eu estou vendo dois triângulos, falando de ângulos, tem ângulos congruentes, por que não semelhança? Semelhança é uma ferramenta muito boa para você resolver, talvez uma parte intermediária de uma questão. E não necessariamente a questão é só de semelhança, mas você usa a semelhança para descobrir alguma coisa. Bom, vamos ver. Tinha os ângulos já marcados, os ângulos assinalados. Eu vou chamar cada um de alfa para dar um nome para eles. E realmente tem um ângulo em comum. Esse ângulo aqui em cima que eu vou chamar de beta, ele é tanto do pequeno quanto do grande. Vê lá, triângulo pequenininho, alfa, beta. Triângulo grandão, alfa, beta. Se dois triângulos têm dois ângulos congruentes, eles já são semelhantes, porque o terceiro ângulo de cada um serão congruentes também. Vamos ver? Alfa, beta no pequenininho eu vou chamar de gama, e no grandão, alfa, beta, o outro ângulo, né? Alfa, beta, o terceiro ângulo também tem que ser o quê? Gama. Então se tem dois ângulos congruentes, aqui dá uma soma, aqui dá a mesma soma. Para dar 180, esse cara, o terceiro, tem que ser igual a esse terceiro. Você nem precisaria marcar o terceiro ângulo, mas você pode marcar, que talvez você vai utilizar nas continhas, que é o caso aqui. Beleza. Triangulinho é semelhante ao triangulão? Sim. Então basta começar a montar o quê? A razão da semelhança. Vamos montar então? Adriano, de novo, por onde eu começo? Vai lá, começa a olhar. Vamos lá, oposto a beta eu não tenho, eu quero encontrar. Então vamos com calma. Oposto a gama eu também não tenho, eu quero encontrar. Oposto a alfa eu tenho no pequenininho, oposto a alfa no grandão eu tenho. Eu já tenho uma razão que é completa por números. Aí a outra fica sobrando, eu vou conseguir montar. Vamos lá então, começou. Responde antes de mim, tá? Ó, antes de aparecer aqui, você tem que responder. Participa da aula, interage. Ah, você nem sabe quando que eu tô vendo essa aula, você nem sabe se eu tô respondendo ou não. Responde, participa. Quando você participa, quando você responde, você vai gravar melhor o conteúdo e vai entender melhor. Então participa aí. Começou. Semelhança do pequenininho com o grandão. Triângulo pequenininho, triângulo grandão. Começou. Oposto a alfa no pequenininho vale 2. Boa! Está para o oposto a alfa no grandão, o lado oposto a alfa no grandão, que vale 4. Ó, o lado oposto a alfa no grandão. Pegou? Oposto a alfa no pequenininho, 2. Está para o oposto a alfa no grandão, 4. Aí vamos lá, eu quero descobrir o x. Oposto a beta no pequenininho, x. Está para o oposto a beta no grandão, que é 5. E daqui eu vou descobrir o quê? O x. Olha só o que eu fiz. Pequenininho, grandão. Aqui tem que ser o quê? Pequenininho, grandão. Podia ter feito grandão, pequenininho? 4 para 2? Sim. Aqui ficaria grandão, pequenininho, 5 para x. Tudo bem? Sempre muito cuidado com essa ordem que você vai fazer. E, Adri, eu peguei uma relação que eu já tinha e uma que era variável, vou descobrir. Multiplica cruzadinho, mas antes você pode dar uma simplificadinha, né? O 2 com o 4 sobra por 2, 1 e aqui por 2, 2. 2 vezes x, 2x. 1 vezes 5, 5. E se 2x é igual a 5, o nosso x vale 5 meios. E é um procedimento muito parecido agora para o y. Bora lá então? Eu vou pegar a mesma relação que eu já tinha antes. Vem comigo. Oposto a alfa no pequenininho vale 2. Está para o oposto a alfa no grandão que vale 4. Como agora eu quero descobrir o quê? O y. Quem é o y? Ele é o oposto a gama no pequenininho. Vamos lá? Oposto ao ângulo gama no pequenininho é quem? Y. Que está para o oposto a gama no grandão. Calma agora. Cadê o ângulo gama? Tá aqui. Quem é o lado oposto a ele? É tudo isso daqui. Que vale quanto? 6. Então, oposto a gama no grandão, 6. Tudo bem? Pequenininho, grandão, pequenininho, grandão. Oposto a alfa, oposto a alfa, oposto a gama, oposto a gama. Você tem que ter o quê? Uma ordem para você seguir. Não se atrapalhe com isso, você não vai errar a questão. Bora para cotear? Vamos lá. Dá uma simplificadinha, por 2 fica 1 e o 4 por 2 fica 2. 2 vezes y é igual a 1 vezes 6, que é 6. 2y é igual a 6, então y vale 3. A pergunta da Unirio era o quê? Qual é o perímetro do menor? Perímetro, simbologia 2p. Lembrando, não é duas vezes o perímetro. A simbologia matemática correta para perímetro é 2p. Quando você vê um p sozinho, e eu vou te mostrar isso em outras aulas, o p sozinho é semiperímetro, que é somar todos os lados e dividir por 2. Tudo bem? Então, perímetro do triângulo menor, o ladinho que nós já tínhamos, que é 2, o ladinho que eu descobri, 3, mais o outro que é o quê?
5 meios. 2 mais 3, 5. E 5 mais 5 meios vai dar o quê? 15 meios. É só fazer o quê? Tirar o mínimo, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, faz a continha aí que o Erivaldo já te mostrou na aula base de matemática, né? Operações com frações, você vai mandar muito bem. 15 sobre 2, o C. Unidades de comprimento. Já que não falava em metro, centímetro, eu coloquei essa unidade e esse é o perímetro do triângulo menor. Você vai estar olhando e pensando, legal, eu vi que os dois triângulos são semelhantes, eu fui lá, montei a semelhança, descobri todo mundo e cheguei até aqui. Não. Aluno meu não faz a questão assim. E você é meu aluno. André, mas tu mostrou tudo isso por quê? Porque ainda tem aquele aluno um pouco mais raiz, que ele prefere olhar para isso aqui e fazer o quê? Passo a passo, continha por continha. Mas aluno meu resolve a questão diferente. Aluno meu olha essa questão, ele olha para o triângulo e fala assim, isso ali, o perímetro do menor, deixa eu ver, 15 meios, 15 sobre 2. Para, Adriano. Para que o aluno vai olhar para isso aqui, vai bater o olho e vai dizer quanto é a resposta. Sério que dá para fazer? Dá para fazer. Você quer ver? Então vem cá que eu vou te mostrar agora como é que você faz para olhar para isso aqui e definir que o perímetro do pequeno é 15 meios. Claro, você não ia ter que escapar do quê, né? De marcar os ângulos, de realmente concluir que o triangulinho é semelhante ao triangulão. Ele não falou em nenhum momento na questão que o triângulo menor era semelhante ao maior. Só falou que tinha ângulos iguais. Aí você foi lá e concluiu que eles são semelhantes. Concluiu que eles são semelhantes, aí você vai pensar assim, Adri, tem uma relação do pequeno para o grande. Lembra? Ladinho, ladão, oposto a alfa 2, oposto a alfa 4. Não tinha uma relação assim? E essa relação pode ser feita com qualquer o quê? Comprimento. Adri, o oposto a alfa que nós já tínhamos era assim, né? Oposto a alfa no pequenininho vale 2. Oposto a alfa no grandão vale quanto? 4. Então vem comigo. Se do pequenininho para o grandão foi de 2 para 4, vem de novo. Se do pequenininho para o grandão foi de 2 para 4, é porque eu multipliquei por 2. Adri, eu estaria representando um K igual a 2. Olha só, no pequenininho vale 2, no grandão vale 4. Se foi de 2 para 4, é vezes 2. Então meu K é igual a 2. E eu posso olhar a relação do pequenininho para o grandão, ou por que não, do grandão para o pequenininho. Se foi de 4 para 2, eu dividi por 2. Então meu K, que é por quem eu multiplico, é quem? É 1 meio. Deu para entender? Então deixa eu entender. Se do pequenininho 2 for para o grandão 4, foi vezes 2, ou do grandão 4 para o pequenininho eu dividi por 2, qualquer medida de comprimento do grandão para o pequenininho, basta eu dividir por 2. Basta eu multiplicar por 1 meio, que é o K. E diz uma coisa, o perímetro do grandão, você tem ou não tem? Se eu olhar para o grande, o perímetro dele tem ou não tem? Tem. Vamos contar? Aqui, 4 mais 2 que é 6, mais 4 que dá 10, mais 5 que dá 15. Então o perímetro do grandão é 15. Então o perímetro do pequeno é o quê? É justamente a metade. É só dividir por 2 que vai dar 15 meios. Sério, Adri? Isso aqui acabou a questão? Claro. Você olhar para o desenho e falar assim, oposto a alfa 2, oposto a alfa 4. Oposto no pequenininho é 2, oposto a alfa no grandão é 4. Se for de 2 para 4 é vezes 2, ou de 4 para 2 é dividido por 2. Perímetro do grandão, 15. Então no pequenininho é a metade, 15 sobre 2. Matou a questão, você vai lá, assinala o gabarito da letra D, gabarito da letra D, e matou a questão. Você viu que legal? Adri, então usar o K é algo poderoso, é algo que vai me ajudar muito a resolver as questões? Sim, mas só quando o K for um valor bom de usar. De 2 para 4, vezes 2. Se fosse de 2 para 6, vezes 3, vezes 5. Quando esse K é um número inteiro, ou claro, voltando vai dar uma razão, mas uma razão bonitinha. Aí é legal de utilizar. Por que a gente não usa em todas as questões o K? Porque às vezes o K não é um valor bom de trabalhar. Mas lembrando, toda questão de semelhança vai ter uma constante de proporcionalidade. Vai ter um K. Quando é bom de usar, use. Você vai ganhar muito tempo. Às vezes não é tão bom e você viu que mesmo não usando o K, dá para resolver a questão perfeitamente. Pegou a questão? Achou legal? Bacana, né? Vamos lá então que eu vou te mostrar agora uma parte muito importante, mas que não deixa de ser o quê? Semelhança. Com o que eu te mostrei até agora nessa aula, com o que você já viu da definição de semelhança, você não precisaria saber disso daqui
para resolver a questão. Mas é aquela coisa, né? Sabendo da definição do teorema fundamental da semelhança, em algumas questões isso pode facilitar e acelerar um pouquinho para você. Vamos ver então? Olha só o que diz o teorema fundamental da semelhança. Eu vou lendo a definição e já vou montando a estrutura geométrica, o desenho que representa essa definição. Vamos lá então? Olha só. Se uma reta é paralela a um dos lados de um triângulo, então você vai ter um triângulo ABC, tudo bem? E nós vamos traçar uma reta paralela a um dos lados. Legal? Estamos lendo e montando a situação para que você entenda não só a parte escrita, às vezes é muito vago, né? E o desenho também às vezes não ajuda a interpretar. Agora, fazendo a construção, você vai entender perfeitamente. E olha só, essa reta que é paralela a um dos lados, ela encontra os outros dois lados em pontos distintos. Então ela encontra no lado AB e no lado AC, que eu vou chamar de D e E, beleza? Tá legal. Adriano, até agora eu entendi. Mas daí, o que acontece? Quando tem uma reta paralela a um dos lados, olha só o que vai acontecer então. Então, o triângulo que ela determina é semelhante ao primeiro. Essa reta, você concorda que ela pegou o triangulão e ao ser traçada, ela determinou um triângulo o quê? Menor. E o triângulo menor que ela determinou é semelhante ao grandão. Em outras palavras, se você tem um triângulo e traça uma reta paralela a um dos lados, o triangulinho formado é semelhante ao triangulão. Sério, Adriano, que é semelhante mesmo? Duvido. Vamos ver. Vamos lembrar? Quando que dois triângulos são semelhantes? Quando tiverem dois ângulos congruentes, que é o terceiro com o terceiro é congruente, e eles terão lados proporcionais, é semelhante. Então basta eu te provar que tem pelo menos o quê? No triangulinho e no triangulão, dois ângulos congruentes. Combinado? Esse ângulo ali em cima que eu vou marcar, eu vou chamar de alfa. Você concorda que ele é ângulo do pequenininho e é ângulo do grandão também? Você concorda. Me prova o outro então. Lembra de uma propriedade lá de ângulos, lá no início da geometria? Quando eu tenho retas paralelas e eu corto por uma transversal, os ângulos menores são todos iguais e os maiores são todos iguais. Ó, quando eu tenho retas paralelas e eu corto por uma transversal, eu vou formar ângulos menores e ângulos maiores. E todos os menores são iguais. E todos os maiores também são iguais. E reta paralela cortei por transversal. Você concorda que esse ângulo aqui é um pequeno? Mas esse aqui também é um pequeno. Já que os pequenos são todos iguais, eles são o quê? Congruentes. Portanto, beta e beta. Triângulo pequenininho, alfa, beta. O terceiro é o quê? Gama. Triângulo grandão, alfa, beta. O terceiro é o quê? Gama. Ou pelo mesmo motivo anterior. Retas paralelas, se eu cortar por uma transversal, os pequenos são iguais, são congruentes, e os grandes são iguais, são congruentes, portanto gama é gama. Pegou então? Conclusão, o triângulo ABC grandão é semelhante ao triângulo ADE, que é o pequenininho. Tem uma reta paralela a um dos lados do triângulo, o triangulinho é semelhante ao triangulão. Vamos ver a questão então? Olha só uma questão legal para você ver agora, que vai utilizar essa definição que nós acabamos de ver. Questão número 3, da onde? Do MTM, é daqui, muito bem. Considere um triângulo ABC de altura 24 centímetros e base BC 12 centímetros. Informação importante, óbvio, são as dimensões do triângulo. Um retângulo DEFG está inscrito no triângulo ABC, com D e E, os pontos DE, pertencentes à base BC. O segmento DE, já que é um retângulo, vai estar pertencente à base BC. Informação importante também. Qual deve ser o comprimento dessa medida DE, ou seja, de um dos lados do retângulo, para que o retângulo, tenha área máxima? Eu estou colocando um retângulo dentro de um triângulo, com certas características, nós já vamos montar. E eu estou te perguntando, qual é uma das dimensões do retângulo para que ele tenha área máxima? Falou em máximo e mínimo, tá te lembrando o quê? Adri, que eu não lembro, que eu não sei. Para! Tá te lembrando o quê? Função do segundo grau que você já viu com o Enivaldo e eu sei que você vai matar muito bem. Vai trabalhar com quem? Com vértice? Será que vai ser x do vértice? Será que vai ser y do vértice? Vamos ver depois. Primeiro vamos usar a geometria para resolver. Bom, pegando as informações do texto, para a gente montar o desenho. Olha só, considere um triângulo ABC com altura 24 e base BC igual a 12. Desenhei. Aí ele agora fala que um retângulo DEFG vai ser colocado lá dentro, vai ser inscrito ao triângulo, onde DE, o lado DE, pertence à base BC. Consequentemente, o F e o G estarão nos outros dois lados. Essa é a situação que o texto descreveu. Bom, montado isso, a pergunta é, qual deve ser a medida DE para que este retângulo tenha área máxima? Vamos ver então? Dado o desenho, a pergunta que ele fala, quem é o DE?
quanto vale DE para que este retângulo tenha área máxima. Mas a pergunta é, eu posso deixar o DE como ele está? Até posso. Mas se não é o caso, eu quero descobrir uma medida e eu não sei quanto é que ela vale, a matemática diz que eu devo chamar de x. Muito bem. Então, Adri, que eu não sei, eu vou lá e chamo de x. Beleza. Como a pergunta é a área máxima do retângulo, eu tenho que lembrar de área de retângulo. Vamos lembrar? Para calcular a área de um retângulo, é só pegar a sua base vezes a sua altura. Adri, a base vale x. Então, se eu quero a área, eu tenho que chamar alguém a altura, eu vou chamar de y. E como a área do retângulo é base vezes a altura, a área desse retângulo é x vezes y. Beleza? Só que olha só o detalhe. Se eu estou pensando em montar uma função do segundo grau, eu tenho que ter o quê? Uma relação entre duas variáveis. Aqui tem 3 variáveis. A Adri tem a área, o x e o y. Agora, se eu conseguir, se você conseguir, se nós conseguirmos juntos, estamos juntos, Adri, colocar um em função do outro, colocar o x em função do y ou o y em função do x, eu consigo colocar apenas uma variável e aí vai dar uma função tradicional, como você está acostumado a ver. E aí, para isso, nós vamos usar o quê? Semelhança nesse caso. Adri, mas onde é que está a semelhança? Do teorema fundamental da semelhança. O teorema dizia o quê? Que se eu tiver uma reta paralela a um dos lados do triângulo, o triângulo menor formado é semelhante ao triangulão. Você tá ficando louco? Não tem reta paralela a um dos lados. Claro que tem. Que figura que é essa aqui? Retângulo. E se essa figura é um retângulo, ele é um paralelogramo, né? Todo retângulo é um paralelogramo. E o paralelogramo é um quadrilátero que tem os lados opostos o quê? Paralelos. Quer dizer que FG é paralelo a BC ou AD. Então ali tem uma reta paralela a um dos lados do triângulo. Conclusão, o triangulinho, o AGF, é semelhante ao ABC, que é o triangulão. Caraca, Adri! E se eu conseguir montar a semelhança que envolva x e y, eu isolo um em função do outro, troco aqui e aí eu vou para a parte de função. Exatamente. Bora nós então? Semelhança do pequenininho com o grandão. Mas para ficar bonitinho, eu vou começar com a medida do grandão. Eles são semelhantes. Pode marcar os ângulos? Pode, mas nesse caso eu vou direto ao ponto. Vamos lá então? Começou. A base do grandão, vem, a base do grandão que vale 12, está para a base do pequenininho que vale... Ih, Adri, não tem. Peraí, isso aqui é o que mesmo? Retângulo. E o retângulo é o quadrilátero que tem os lados opostos o quê? Congruentes. Então se aqui embaixo DE é x, lá em cima GF também é x. Então, Adri, a base do grandão que vale 12 está para a base do pequenininho que vale x. Assim como a altura do grandão que é 24, está para a altura do pequenininho que é... Calma, vamos com calma. Tudo vale quanto? 24. E esse pedacinho é y. Se tudo é 24, esse pedacinho é y, então esse pedaço é 24 menos y. Vamos de novo? Esse pedaço é o todo menos a parte. 24 menos y. Adri, 24 menos y é o que eu vou colocar aqui. E aí eu tenho o quê? Eu tenho uma equação com duas variáveis. Isola uma em função da outra, coloca ali e resolve a parte de função. Pegou legal? Como nós utilizamos semelhança para chegar até aqui? Vamos dar uma simplificadinha. 12 com 24, simplifica os 2 por 12, aqui fica 1, aqui fica 2. 2 vezes x é 2x e 1 vezes 24 menos y é 24 menos y. Nesse caso, como a gente quer descobrir o DE, e DE é que eu chamei de x, né? Tava aqui antes, x. Então eu vou isolar o y em função de x. Eu vou somar y aos dois lados e eu vou subtrair menos 2x dos dois lados. Em outras palavras, né, esse mais y, menos y vai para lá mais y e o 2x vem para cá menos 2x. O que eu estou fazendo é somar dos dois lados e subtrair dos dois lados. E vai ficar assim. Y igual a menos 2x mais 24. Adri, esse y é esse y? Claro que é. Então, no lugar deste y, eu vou colocar o quê? Menos 2x mais 24. E aí, com uma distributiva, vai gerar uma função do segundo grau, que é onde se trabalha com máximos e mínimos. Legal, então? Ó, a parte de semelhança, geometria, meio que acabou por aqui. Agora o que vem é função, que você já aprendeu muito bem com o Enivaldo, e eu sei que você vai mandar muito bem agora. Vamos lá, então? Dada a nossa equação, a nossa função, fazer a distributiva. X vezes menos 2x, menos 2x ao quadrado. X vezes 24, 24x. E agora nós temos uma função do segundo grau. Adri, e quem eu quero encontrar? Se fala de área máxima, se eu quero o máximo mínimo, eu vou trabalhar com o vértice. Mas se você vai querer o x do vértice ou o y do vértice? O y do vértice está aqui, ó. Adri, o y, quem está fazendo o papel é a área.
Então, se eu quisesse a área máxima, seria o y no vértice. Mas a pergunta é o comprimento DE para ter a área máxima. E o comprimento DE nós chamamos de x. Então, em outras palavras, qual é o x para ter a área máxima? Se eu quero o x, é o x do vértice. Então, o DE é o nosso x do vértice. Quem é o x do vértice? Lembra comigo? É uma divisão. Quem vai em cima? Menos b, boa. Quem vai embaixo? 2a, isso aí. E Adri, quem é o nosso b? É o b da nossa função. O b vale 24 e o a vale menos 2. E aí vai ficar menos 24, lembra que o menos é da formulazinha do x do vértice, e aqui 2 vezes menos 2. Portanto, vai nos dar o quê? Que o DE, que é o x do vértice, é menos 24 dividido por menos 4, e isso vai dar quanto? 6, que era a pergunta que era feita. Quanto é o DE, que nós chamamos de x, para ter a área máxima, portanto, nesse caso, 6 centímetros. Pegou? Que legal, né? Portanto, o teorema fundamental da semelhança, que é ter uma reta paralela a um dos lados do triângulo, para formar dois triângulos semelhantes, ele pode vir o quê? Disfarçado. E quando vem disfarçado, normalmente vem com algum paralelogramo, que pode ser o quadrado, que pode ser o retângulo, que é esse caso, mas ele pode vir de maneira tradicional. Bom, Adri, e se de repente tem uma propriedade para retas paralelas, pode ter uma propriedade para retas antiparalelas. O que é reta antiparalela? É quando os ângulos congruentes estão invertidos. Um está de um lado e o outro está do outro. Mas não deixa de ser uma questão de semelhança. Eu não preciso te falar nada de retas antiparalelas e é o que vai acontecer. É uma questão, é tradicional e vamos resolver para ver o que vai dar. Olha só, olha essa questão 4 da FUVEST, que massa que ela é. Vale a pena você olhar e prestar muita atenção para saber resolver. Um lateral L faz um lançamento para um atacante A, situado 32 metros à sua frente em uma linha paralela à lateral do campo de futebol. Eu não vou destacar a informação, mas é bom lembrar ela para um detalhezinho importante, que logo mais vai aparecer. A bola, entretanto, segue uma trajetória retilínea, ou seja, reta, mas não paralela à lateral. Então olha só, imagina os dois paralelos à lateral do campo. O lateral faz um lançamento para o atacante, mas não numa linha paralela, ou seja, não na direção do atacante, faz para o meio do campo. Essa que é a ideia e logo mais vem o desenho para representar tudo isso. E quando passa pela linha do meio do campo, está a uma distância de 12 metros da linha que une o lateral ao atacante e tem um desenho que vai representar isso muito bem. Tá aqui o lateral, tá aqui o atacante. Aí esse lateral vai chutar a bola para o atacante, mas não chuta para ele, na direção dele, ele chuta para o meio do campo. Ok? E a bola, quando ela passa pela linha do meio do campo, ela está a 12 metros da linha que une o lateral ao atacante. Deu para pegar as informações? Bastante coisa, mas o desenho representa muito bem. Vamos lá, continuando. Sabendo-se que a linha do meio do campo está à mesma distância dos dois jogadores. Opa, os dois jogadores estão afastados 32 metros. E a linha do meio do campo está exatamente no meio. Então a distância do meio até o A e do meio até o L, o atacante lateral, vai ser a mesma. Tudo bem? A distância mínima que o atacante terá que percorrer para encontrar a trajetória da bola é D. Quanto que esse atacante vai ter que correr para encontrar o que? A trajetória da bola. Ó, lateral chutou a bola e esse atacante vai ter que correr para encontrar a bola em algum momento. Vamos lá então? Vamos começar a colocar o que? As informações que nós temos no desenho que foi dado pra gente. Mas o desenho talvez está com uma área aqui um pouquinho desocupada, eu vou aumentar um pouquinho o desenho. Ó, aumentei o desenho, só com a parte que mais importa, vai ficar bem visível aí para você. Vamos lá então, as informações dadas que nós destacamos, a primeira é o seguinte: sabemos que a linha do meio do campo está à mesma distância dos dois jogadores, e eles estão a 32 metros. Quer dizer que do meio do campo até o atacante, ou do meio do campo até o lateral, é a mesma distância. E se a distância entre eles é 32, é só fazer 32 dividido por 2 que vai dar 16. Portanto, do meio do campo até o atacante, 16 metros. E do meio do campo até o lateral, também 16 metros. Ok? Logo, logo eu vou limpar essa imagem, vai ficar mais claro para você enxergar, mas primeiro eu vou fazer em cima do desenho, que é o que você tinha originalmente lá na prova da FUVEST. Beleza? E olha só, aí ele pergunta, qual é a distância mínima que o atacante vai correr para encontrar a trajetória da bola? Para encontrar a bola na trajetória que ela segue. Eu não entendi muito bem. Ó, a bola tá ali no pé do lateral. Tá vendo a bola ali, bonitinha? E esse lateral, ele vai dar um passe pro atacante. Mas ele não vai passar na direção do atacante, no pé dele. É o famoso passa a bola e fala, corre, vai, se joga. É o famoso lançamento. E essa bola ele vai chutar. Chutou, pá!
e essa bola vai percorrer uma certa trajetória. E esse atacante vai ter que encontrar essa bola. Será que o melhor é no meio do campo? Não, uma distância maior. A menor distância de um ponto a uma reta, um pouquinho de geometria analítica aqui, mas vamos lá. A menor distância de um ponto a uma reta, que é a trajetória da bola, é sempre aquela que forma o quê? 90 graus. É sempre aquela que é perpendicular. Porque qualquer outra distância formaria a hipotenusa de um triângulo retângulo. E o cateto é sempre menor que a hipotenusa. Caraca, Adri, tem que formar 90 graus? Tem que formar o 90 graus. Legal? E com isso daqui nós já estamos quase tudo pronto para ir resolver realmente a questão. Até agora foi muito o quê? Interpretação. Colocar o 16, interpretar o 12 onde está, Adri colocar o 90 graus para encontrar a trajetória da bola. Muita gente coloca aqui em cima, né? Faz uma semelhança do grandão com o pequenininho, com lados paralelos. E não é isso que vai acontecer. Cuidado para você não errar, ok? Ali, beleza, interpretei. Tem mais um detalhezinho. Olha só. A linha lateral do campo em relação à linha do meio do campo são sempre o quê? Perpendiculares. E como a linha que une o lateral e o atacante é paralela à linha lateral do campo, então a linha que une os dois jogadores é perpendicular à linha do meio do campo, que é 90 graus, e aí eu coloquei o X lá em cima pra gente encontrar. Pegou na boa? Então a linha que une os dois é perpendicular à linha do meio do campo. E a distância que nós queremos encontrar, que é do atacante até encontrar a bola, chamei de X. Pegou as informações? Tudo do desenho, coloquei ali, interpretei um pouquinho mais, agora basta fazer o quê? Ir lá e resolver a questão. Bora então! Limpei um pouquinho o desenho e eu tô olhando o quê? Um triangulinho dentro de outro triângulo. Será que rola semelhança, Adri? Rola semelhança, mas vamos verificar primeiro. Triangulinho tem 90 graus? Sim. Triangulão tem 90 graus? Sim. Como tá um dentro do outro, aquele ângulo pequenininho que eu vou marcar, que eu chamei de alfa, é comum aos dois. Então o pequenininho é alfa e 90, o grandão é alfa e 90. Dois ângulos congruentes, o terceiro também são semelhantes. Bora resolver? Eu vou chamar os outros dois de uma letrinha, que pode ser que eu precise em algum momento. Pequenininho eu chamei de beta, alfa 90 beta, então o grandão é alfa 90, o terceiro só pode ser o quê? Beta também. Aí de novo o aluno dá aquela travada e diz, ai meu Deus, como é que eu faço para resolver agora? O que eu vou utilizar? Ah, você não quer encontrar o x? E o x não é o oposto a alfa no grandão? Vamos começar por ele? Vem comigo. Oposto a alfa no grandão é x, boa, que está para o oposto a alfa no pequeno, que é 12. Ponto. Já comecei bem aí. Adri, agora, quem que eu vou utilizar? Grandão, pequeno. Você viu que eu mudei um pouquinho, né? Eu não fui pequenininho, grandão. Fui grandão, pequenininho. O oposto a beta no grandão, eu não tenho. E tá difícil de encontrar. O oposto a beta no pequeno, eu até tenho. Vamos ver 90 graus. Oposto a 90 graus no grandão, eu tenho. É o todo, que é 32. O oposto a 90 graus no pequeno, eu não tenho. Mas se é um triângulo retângulo e eu tenho os catetos, basta fazer Pitágoras e encontrar hipotenusa. Vamos lá então? Vamos lá. Oposto a alfa no grandão, x. Oposto a alfa no pequeno, 12. Oposto a 90 graus no grandão, que é o nosso 32, está para o oposto a 90 graus no pequeno, que é, vem. Toda vez que você olha para um triângulo retângulo, você desconfia que ele é o próprio ou um derivado do 3, 4, 5. Vamos ver. 3, 4, 5. 3 vezes 4, 12. 4 vezes 4, 16. Então ele é o 3, 4, 5, só que vezes 4. 3 vezes 4, 12. 4 vezes 4, 16. 5 vezes 4, 20. A hipotenusa daquele pequenininho, Pitágoras, me diz que é 20. E a o oposto a 90 graus do pequenininho é 20. Tá pronta a semelhança, é só resolver. Vou dar uma simplificadinha, 32 com 20, simplifiquei os dois por 4, fica 8 e fica 5. 5 vezes x é 5x e 12 vezes 8, que vai dar 96. Dividindo os dois lados por 5, 96 dividido por 5 é 19,2. E essa é a distância que o atacante vai ter que percorrer, a menor distância que ele vai ter que percorrer para encontrar essa bola aí, beleza? Que nesse caso corresponde ao gabarito da letra B. E nós fechamos essa questão muito top da prova da FUVEST. Vamos lá agora que eu quero te mostrar o que? Na semelhança, a relação com área. Adri, como assim relação com área na semelhança? Você tá falando do quê? Que você pode fazer o quê? A semelhança, triângulos semelhantes, relacionar também a área deles. Ah, não é só ladinho, ladão, alturinha, alturona? Você pode fazer o quê? Areazinha, área-zona. E dá pra quê? Claro, vai estar ligado à área. Mas Adri, você não mostrou a área ainda, como assim? Calma. Em muitas questões, nem o cálculo da área você precisa fazer. Ele já te dá a área, ele só quer que você compare esta semelhança que vai rolar dos triângulos com relação à área também.
Vamos entender isso aqui que você vai pegar bem a situação, mesmo sem ter visto o quê? Uma aula de áreas ainda, talvez, tá bom? Adri, se já viu, melhor ainda, né? Adri, triângulo 1, triângulo 2, lá do início da aula, ladinho, ladão, alturinha, alturona, perímetrozinho, perímetrozão, que é tudo igual a K. Quer dizer que você pode fazer uma relação quando eu tenho triângulos semelhantes do quê? De uma medidinha e de uma medidona. Pode ser o lado, pode ser a altura, pode ser o perímetro. Eu chamei assim, ó, medida do triângulo 1, medidinha, está para a medida do triângulo 2, a medidona. Medidinha, medidona, então vai ser o que agora? Está diretamente ou está relacionado, vai montar a proporção com a areazinha, a areazona. Pegou a ideia? É tipo ladinho, ladão, areazinha, areazona. Alturinha, alturona, areazinha, areazona. Seja lá quais medidas de comprimento você vai ter e a área do triângulo. Só que o detalhe é que área é uma medida de grau 2. É centímetros quadrados, metros quadrados. E a medida, o comprimento, lado, altura, perímetro, é de grau 1. E eu não posso igualar coisas com grau diferente. Para deixar no mesmo grau, o que eu vou fazer? Eu podia pegar a área e tirar uma raiz, mas em geral até é preferível, fica melhor de fazer quando você pega o comprimento e eleva ao quadrado. Então aquilo que era de grau 1 virou de grau 2, porque eu elevei ao quadrado. A área já é de grau 2. E se tudo quando era comprimento, relação linear de grau 1 é igual a K, quando é grau 2 com área é K ao quadrado, e quando der, você pode usar o K também. Vamos um exemplo. Um exemplo você vai entender muito bem essa relação com a área que tem na semelhança de triângulos. Questão da UFSC Federal de Santa Catarina. As figuras abaixo mostram dois triângulos semelhantes. Sem ter falado, né? Tô vendo que os ângulos são iguais, é óbvio que são figuras semelhantes. Mas a UFSC, para não deixar nenhuma dúvida, falou isso para você. Se a área do triângulo menor é 10 centímetros quadrados, então a área do maior vale 50 centímetros quadrados. Ela afirma isso, é um item de somatório. É verdadeiro ou é falso? Ladinho X, ladão 5x, areazinha 10, areazona 50. Talvez se você já sabe até responder se é verdadeiro ou falso. Mas o legal, além de saber responder, se for falso, é dizer qual seria a resposta correta. Sempre que você resolve uma prova de verdadeiro ou falso, ou com itens 1, 2, 3, 4, quais são verdadeiros ou falsos, uma prova de somatório, quando o item é falso, é legal você parar e pensar, ué, mas eu sei chegar no item verdadeiro? Isso é uma pergunta sempre importante a você se fazer. Vamos lá então? Olha só, talvez você já definiu, mas eu vou definir junto com você. Vamos pensar a seguinte situação. Eu tenho uma relação do pequeno com o grande, são semelhantes, a UFSC falou, eu estou vendo os ângulos o quê? Marcados também. Na relação do pequeno com o grande da medida do lado, a relação linear, o comprimento, a medida de grau 1 que eu tenho. Vem comigo? Vai lá. O lado no pequenininho vale x, já o lado no grandão vale 5x. Se for de x para 5x, eu multipliquei por 5. Então, Adri, se eu multipliquei por 5, o meu k é igual a 5. Do pequenininho para o grandão, vezes 5. Se eu quiser do grandão para o pequenininho, dividido por 5. Vamos lá, se meu k é igual a 5, para a área eu não vou usar o k, eu vou usar o k ao quadrado, então fica 5 ao quadrado, que vai ser o quê? 25. Então, Adri, do pequeno para o grandão para a área, eu vou multiplicar por 25. Ele falou no texto que a área do menor, a área do pequeno é quanto? 10. Então, a área do maior é só fazer 10 vezes 25, que vai dar 250. Nada a ver com os 50 que ele falou, por isso que esse item de somatório da UFSC é um item incorreto. Pegou a ideia? X para 5x vezes 5 para comprimento. Adri, para a área é o k ao quadrado. 5 ao quadrado, 25. Então a área do pequeno vezes 25 vai dar a área do grandão. Você usou o k para resolver. Ô Adri, eu até entendi esse negócio do k, achei bacana, mas eu sou mais raiz, talvez. Eu gosto de montar a semelhança. Vai dar certo também? Claro que vai. Vamos um pouco mais raiz, montar a semelhança. Vem, o lado do pequenininho que vale x está para o lado do grandão que é 5x. Assim como a área do pequenininho, que ele falou que vale 10, está para a área do grandão, que eu não sei quanto é que é, eu vou chamar de A. Bota o 50? Se eu colocar o 50, eu até vou conseguir verificar. Mas eu vou fingir que eu não sei e eu vou tentar buscar essa área, quanto que ela vale. Beleza? Só que para relacionar comprimento com área, pode assim? Não, você tem que pegar o comprimento e elevar ao quadrado. Aí agora eu tenho os dois de grau 2, eu posso comparar. Beleza? X cancela com x, vai ficar 1/5 ao quadrado. 1/5 ao quadrado, 1 ao quadrado é 1. 5 ao quadrado, 25. Então vai ficar 1/25 igual a 10 sobre A. Multiplicando cruzadinho, 1 vezes A,
25 vezes 10, 250. E obviamente nós chegamos à mesma área, 250, afinal é a mesma questão, tem que chegar na mesma resposta. Falou que era 50 centímetros quadrados, nada a ver, por isso que o item é mais uma vez o quê? Incorreto. Mais uma vez não, né? Confirmando que ele é incorreto. Então você pode montar a semelhança com a área, elevar ao quadrado e fazer a operação normal. Mas mais uma vez, como foi já no exemplo anterior, toda vez que seu K é um valor bonitinho, vezes 2, vezes 3, vezes 5, é legal de usar o K. Você vai ganhar tempo na questão e tempo é sempre uma coisa preciosa e vale a pena. Então, confirmando mais uma vez, item incorreto, esse item aí da Federal. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado dessa aula de semelhança. Lembrando, é um dos conteúdos que mais cai na geometria plana. Vale a pena você ver essa aula, ver mais uma vez e tá muito bem pronto para resolver qualquer questão de semelhança que cair na sua prova. Grande abraço, até a próxima. Tchau!